Olá, amigos, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para a gente conversar um pouco. No dia de hoje, a gente tem aí como tema o capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Dentro desse capítulo, vamos conversar mais especificamente sobre os itens 9 e 10, a verdadeira propriedade. Para entender melhor essa proposta, a gente começa pelo próprio título do capítulo 16 do Evangelho, que nos apresenta a ideia de não se pode servir a Deus e a Mamon, e ao tempo do Cristo, quando foi anunciada essa frase, a palavra servir, ela se referia a dois tipos de servidores, né? O primeiro é o servidor remunerado, mas também se referia ao escravo. Então, essa palavra ela tem dois sentidos bastante diferentes. Um homem livre que trabalha e que por conta do seu trabalho recebe uma paga, e o escravo que trabalha por conta da escravidão. Muito bem. E aí a ideia de servir a Deus, ela irá nos apresentar uma transformação simbólica daquele que outrora fora escravo e que por servir a Deus é transformado nesse servidor remunerado. Remunerado por quem? Pela própria lei divina. Percebam, outrora escravo do mundo, agora servindo a Deus, remunerado pela própria lei divina. Enquanto que a ideia de servir a Mamon, daí ser incompatível o serviço a um e ao outro, e para isso é necessário que a gente se esclareça acerca do significado de Mamon. Mamon vem de uma palavra de origem aramaica que significava recurso, posse, riqueza, mas que nos escritos rabínicos é mais que isso ainda. E além de englobar todos esses elementos, engloba também o próprio corpo. Tudo aquilo que possa ser traduzido e vendido e transformado em dinheiro. Né? Então, o servidor de Mamon, nesse sentido da construção da palavra, então ele inversamente é o que acontece com o servidor inversamente ao que acontece com aquele que se propõe a servir a Deus, ele se converte de servidor remunerado a escravo. Escravo de Mamon, escravo dos recursos, escravo das posses, escravo do próprio corpo. Então, a gente já tem esses elementos que nos são apresentados no próprio título, que é uma fala do Cristo. E aí vamos para a verdadeira propriedade, e para isso vamos nos empregar do capítulo 120 do livro Fonte Viva, onde Emmanuel será inspirado pelo evangelista Lucas. No capítulo 12, versículo 21 de seu evangelho, que nos diz assim: é o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. E esse trecho do Evangelho de Lucas, ele é empregado por Kardec para integrar o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, e é por isso que a gente emprega, então, o texto de Emmanuel, que se inspira nele, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, para trabalharmos, então, as ideias de Emmanuel. Mas antes, vamos ao que inspira Emmanuel. Esse trechinho, esse versículo do Evangelho de Lucas, que diz assim: é o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Porque aqui nós temos uma relação expressa pelo evangelista, uma relação do homem para com os recursos. E teremos uma relação, ou deveríamos ter uma relação de nós para com os recursos que nos são oferecidos pelo mundo,
né? Uma relação de quem vê aqueles recursos como meio para atingir uma finalidade. Então, eu ganho dinheiro para comprar uma casa que me sirva de abrigo, para comprar um veículo que me leve aos lugares, que me leve ao centro espírita, por exemplo, para comprar bens que tornem a minha vida mais fácil. Isso tudo é muito importante. Não é essencial, mas é muito importante. E essa relação, esse entendimento meu para com os recursos do mundo são importantes, irão me trazer o quê? Felicidade? Não. Não é felicidade o que essa relação me apresenta. É saciedade. Irão saciar uma necessidade que eu tenho, seja ela fisiológica, né? Então eu preciso comer, saciar a minha fome, necessidade fisiológica, seja ela psíquica. Eu preciso, para as mulheres, alisar o meu cabelo, ou eu vou fazer um corte diferente, eu vou fazer uma pintura para eu me sentir mais bonita. Olha só, sacia uma necessidade psíquica. Então vejam, e isso é importante. Estamos falando aqui que é importante. Mas também é importante entender que isso não me faz mais feliz. Isso me sacia. Essa relação, essa lucidez na nossa relação para com o mundo material é fundamental para nós, para que a gente tenha uma relação útil, né? E na nossa relação com o mundo material, né? Além de entender que o mundo material não entrega para nós felicidade, ele entrega saciedade, né? A felicidade é uma construção imaterial. Eu quero ser feliz? Tá. Não tem nenhuma relação com nada que é palpável. Eu vou ser feliz quando o mundo dos meus sentimentos estiver em equilíbrio. Então sempre é a relação com o imaterial. Eu vou ser feliz quando eu me lembrar de um momento. Isso me trará felicidade. Isso não será saciedade. E aí nesse contexto, gente, aquele que acumula tesouros para si próprio, como nos narra aqui o evangelista, ele se confundiu com esses elementos. Porque ele acumula tesouros para si próprio. Qual a finalidade daqueles bens que lhes são entregues pelo mundo e por Deus? Qual a finalidade? Não tem mais. Aquele bem que deveria ser usado para construir algo, para produzir algo, a finalidade dele passa a ser o acúmulo. Então, aquele bem é a finalidade em si mesmo. Eu não sei se dá para entender isso, né? Mas é desse contexto que cria-se os desequilíbrios na nossa relação com o mundo material, né? E é por isso, porque ali, agora, algo que era importante e agora se transforma em desequilíbrio, me impede de ser rico perante a Deus. Relembrando a frase, é o que acontece, aquele que acumula tesouros para si próprio, só acumula, e que não é rico diante de Deus. E para a gente entender melhor, vamos então nos enveredar pelo texto de Emmanuel, porque ele vai dizer assim, ó: guardarás inúmeros títulos de posse sobre as utilidades terrestres. Ele apresenta isso como uma regra, e está tudo bem, não tem problema. Guardarás. Vai acontecer. Olhe para nós. Todos nós aqui estamos com roupas, todos nós chegamos aqui nos nossos veículos, todos nós temos um local onde morar, todos nós ganhamos a nossa vida. É regra. Nós somos testemunhas que esse trecho da fala de Emmanuel é verdadeiro. Mas na sequência ele diz assim, ó, mas
Mas, gente, é conjunção coordenativa e apresenta oposição. Então, se até aqui está tudo bem, tem uma oposição aqui. Porém o quê? Se não és senhor da tua própria alma, todo o teu patrimônio não passará de simples introdução à loucura. Eita, se não é senhor da própria alma, então tá aqui tem uma condição. E quando eu não sou senhor da minha própria alma? Bom, vamos destrinchar a frase. Se eu não sou senhor, eu não sou dono, eu não consegui definir o que é a própria alma. Própria tem dois sentidos, a palavra própria, né? Porque ela pode significar aquela que me pertence ou a verdadeira. E aqui tem uma sugestão de Emmanuel para a gente fazer o que então? Né? Geralmente, quando ele usa a palavra própria, ele está sugerindo que a gente faça um balanço entre a própria no sentido de verdadeira alma, né? Qual é a verdadeira alma? É a alma nos valores do Cristo, segundo os valores do Cristo, né? E compará-la com a própria, a que me pertence, a alma que me pertence, né? Então, a gente vai ver como é que anda essa relação. Será que a verdadeira alma, aquela que o Cristo nos apresenta, ele que é o caminho, a verdade, a vida, a verdadeira alma, o Cristo que esteve aqui exemplificou como deve ser a alma, ela está em consonância com a própria que me pertence, a alma que me pertence, esse corpo, essa atuação, a minha atuação no mundo em relação à atuação do Cristo, está em harmonia? Não vai estar, claro. O Cristo é o Cristo, nós somos nós, mas é indispensável refletir se nós estamos, pelo menos, buscando um caminho que nos conduza na direção do Cristo. Não é uma proposta de pirlim-pim-pim, agora eu sou o Cristo. Não, é uma proposta de construção. Mas a gente está a caminho dessa construção, é disso que se trata. E em tese estamos, né? Estamos aqui reunidos, trocando ideias que nos conduzam nesse caminho, então está tudo bem, né? Então, a princípio, nós, voltando aqui para o texto de Emmanuel, né? Nós, em tese, somos senhores da nossa alma, né? E o nosso patrimônio não será para nós introdução à loucura. Né? O nosso patrimônio será empregado, como a gente viu lá, como meio para que alcancemos determinadas finalidades que tornem a nossa jornada nessa encarnação mais fácil de nos aproximarmos dos valores do Cristo, que é a verdadeira finalidade. É aí que a gente fala, os patrimônios são importantes, por quê? Porque são meios, né? Mas a finalidade é a nossa aproximação com o exemplo do Cristo. E nesse contexto, gente, a gente vai buscar auxílio em uma parábola do Cristo para tentar ilustrar ainda mais isso que a gente está falando. Essa parábola está no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 12, a partir do versículo 16. E os versículos 16 e 17 vão nos apresentar o seguinte: havia um homem rico cujos campos produziam muito. E ele refletia consigo: que farei? Porque não tenho onde recolher a minha colheita. Então, aqui já tem alguns elementos bem interessantes para a gente analisar, porque quando Cristo se refere a um homem rico, ele não está nos apresentando riqueza econômica. Ele está falando da grandeza moral desse homem. Né? Então, o primeiro elemento aqui, então, é riqueza segundo Cristo. Né? Não é dinheiro. E aí, quando Cristo nos apresenta cujos campos produziam muito, aí sim, agora é recurso econômico. Então, os campos, o mundo, isso é consequência da riqueza moral desse homem. A riqueza moral faz com que a ele seja dado o privilégio de receber a riqueza do mundo. Por quê? Porque esse é o mais capaz de atuar de forma compatível com essa riqueza.
No entanto, geralmente não é o que vai acontecer, né? E é por isso que essa parábola ilustra bem a relação que nós temos em relação ao patrimônio material, é a dificuldade em lidar com isso, né? Daí o Cristo falar, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um homem rico chegar ao reino dos céus. E notem que esse homem rico, ele é então o mais capacitado que nós temos, né? Dada a sabedoria divina de entregar esses recursos sempre aos mais capacitados, né? E a dificuldade da prova da riqueza. Aí no capítulo 12, versículo 18, Lucas prossegue falando assim: farei o seguinte. Isso Lucas nos escreve, né? Mas quem está falando é o homem rico. Farei o seguinte: derrubarei meus celeiros e construirei maiores. Neles recolherei toda a minha colheita e meus bens. Então, aí nós já temos mais alguns elementos simbólicos para a gente poder trabalhar, porque o celeiro é o campo da nossa necessidade. E o nosso celeiro é realmente o que nos é necessário de fato. E a atitude de derrubar os celeiros para construir celeiros ainda maiores é a loucura. É a loucura segundo o que nos apresenta Emmanuel lá atrás. Né? Por quê? Porque dessa loucura o homem já toma a atitude de converter graça em problema. A providência divina me dá além do que eu necessito. Porque note que não cabe no celeiro da minha necessidade. E o que eu vou fazer ampliar o celeiro? Qual seria o objetivo de eu receber mais do que eu preciso? Senão exercitar a caridade, a benevolência, a indulgência. No entanto, pela fragilidade humana, convivemos com outros elementos. Convivemos com o orgulho, convivemos com a vaidade, convivemos com o egoísmo. E esses elementos vão nos conduzir à derrubada dos celeiros daquilo que me é de fato necessário para a construção de celeiros ainda maiores. E aí, aquilo que em nossas vidas é graça, se transforma em desgraça, em problema. Sobre isso, recomendamos a leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo, do seu capítulo 5, da Lei de Conservação, questões 702 a 727. Essas questões, elas nos apresentam aí uma medicação de grande utilidade para que a gente possivelmente não nos enveredemos nessa condição. Né? E aí, mas eu não tenho muito tempo, então tá bom. Busquemos ali as considerações de Kardec da espiritualidade no trecho necessário e supérfluo que vai estar contido em somente 3 questões, das 715 até a 717. Então, 3 questões só que vão nos oferecer aí um antídoto, uma solução bastante útil para essa questão. Mas Lucas, a nossa parábola não termina aí, né? E Lucas ainda nos apresentará os versículos 19 a 21 do capítulo 12 de seu Evangelho, né? Que nos apresenta a conclusão da parábola, que nos diz assim: e direi à minha alma, ó minha alma, tens muito bens em depósito para muitíssimos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Deus, porém, disse insensato: nessa noite exigirão de ti tua alma. E as coisas que ajuntaste, de quem serão? Assim acontece ao homem que entesoura para si mesmo e que não é rico para Deus. E assim está a conclusão dessa parábola, né? E aí a gente tem aqui alguns elementos para trabalhar, porque
essa relação do dia e da noite, né? Nessa noite exigirão de ti tua alma, né? Ela se nos apresenta como o ciclo de uma encarnação, aonde no amanhecer, quando o sol nasce, também nós nascemos para o mundo. Inicia-se então a nossa jornada, e o meio-dia da nossa vida, quando o sol ocupa a posição mais alta no céu, representa-se aí então a metade de uma vida, ali em torno dos 30 anos, para uns mais, para outros menos, mas em torno disso, né, uma média de 30 anos. E a gente, do alto dos nossos 51 anos, já descemos, já vemos o sol ali a meio caminho, né? O que não significa que o sol realmente está a meio caminho, né? Porque é o pôr do sol nesse sentido simbólico, e fica muito claro, né, ainda nessa noite, que não é uma condição de naquela noite, mas quando o sol se pôr na nossa vida, fato que acontece de forma inusitada, né, e pode ser amanhã, pode ser ainda hoje, né? O questionamento: e as coisas que ajuntaste? De quem serão? De quem serão? Nossas não mais. Daí a loucura que se vincula ao ato de não colocar os bens que nos são dados a benefício de uma finalidade, de expandir a cada período os nossos celeiros para que comporte ainda mais bens, quando o mundo das nossas necessidades já estão saciadas. Então, muito útil esse final, essa consideração, né? E é por isso que ela se encerra assim: ao homem que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus, que está em pleno equilíbrio com o que, em plena harmonia, aliás, com o que Emmanuel nos apresenta no seu texto, né? Daí a gente selecionar ela, e finalizando com algumas considerações a respeito da riqueza e da miséria. Por quê? Porque os itens 9 e 10 nos apresentarão a verdadeira propriedade, né? O que é riqueza de verdade. E aí as nossas considerações são que, sim, ao longo do Evangelho, nós veremos muitas considerações traçando a respeito de ricos e da miséria, né? E nós temos no mundo dois tipos de riqueza, né? A riqueza social, essa que demanda recursos financeiros, bens do mundo, cuja solução é terceirizável e cuja solução é rápida. Então você pega o maior miserável no sentido material da palavra e você entregue a ele um patrimônio no valor de R$1 milhão e você transformou o miserável em um homem abastado, em um homem rico. Ainda que temporariamente, porque a manutenção da riqueza depende da forma como se usa. Mas ainda que temporariamente você transforma o homem miserável num homem rico, abastado. Mas nós temos a riqueza moral. E essa sim seria a verdadeira riqueza, né? A riqueza moral, que diferentemente da riqueza social, econômica, ela é de construção intransferível. Cada homem tem que construir por si só, dentro de si. E essa construção se dá ao seguir o modelo e guia, o Cristo, o exemplo do modelo e guia do Cristo. Essa construção se dá no equilíbrio ao nosso mundo íntimo,
na transformação dos nossos desequilíbrios em movimentos equilibradores, na transformação do nosso caos interior em ordem, na agregação de conhecimentos ético-morais, ético porque é o caminho pedagógico, morais porque é na aplicação, e é necessário que se cumpram os dois. E é por isso que essa, diferente do problema da riqueza e da pobreza social, essa é de longo prazo. Essa demanda encarnações da nossa vida para que possa se construir o homem segundo o modelo do Cristo. Então, deixamos essas considerações acerca do tema, é a contribuição que nós tínhamos para trazer, para apresentar dentro do tempo que nos foi destinado. Desejamos a todos uma semana de muita luz e de muita paz.